Olá. Respire fundo por um instante. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está cruzando o véu do ser. Há um ponto na vida em que a prosperidade deixa de ser um objetivo externo e passa a se tornar uma pergunta interna. Não sobre quanto ganhar, mas sobre por que, apesar de tanto esforço, algo parece não fluir. Muitas pessoas vivem a sensação de estar sempre tentando fazer tudo certo. Trabalham, planejam, se esforçam, buscam conhecimento e ainda assim sentem que algo trava. Como se existisse uma força invisível interrompendo o fluxo. Este vídeo nasce exatamente desse ponto. Introdução. Prosperidade não nasce do esforço, nasce do alinhamento interno. Existe uma ideia profundamente enraizada na consciência moderna, a de que prosperidade é fruto direto de esforço acumulado ao longo do tempo. Quanto mais você faz, mais deveria receber. Quanto mais luta, mais deveria conquistar. Mas essa lógica começa a falhar quando o corpo está exausto, a mente sobrecarregada e o coração desconectado. E é nesse momento que algo essencial se revela. O poder real não surge no futuro. Ele só existe no agora. Buscar prosperidade como algo que ainda vai chegar mantém a consciência presa à ansiedade, à expectativa e ao controle. E toda vez que a mente se projeta excessivamente para frente, ela abandona o único ponto onde o fluxo realmente acontece. A tradição da Cabala descreve a árvore da vida não como um símbolo místico distante, mas como um mapa vivo da consciência humana. Cada esfera representa um nível interno. Cada caminho representa uma relação entre estados do ser. Dentro dessa visão, prosperidade não é acúmulo externo. É circulação interna. É fluxo entre níveis que estão em harmonia. Quando esse fluxo é interrompido em algum ponto da árvore, a vida material sente o impacto, não como punição, mas como reflexo. Há um ensinamento antigo que ecoa essa mesma verdade de forma simples e direta. O reino não é um lugar externo, é um estado. Quando o interior se organiza, o exterior responde, não por magia, por coerência. E talvez essa seja a dor silenciosa de quem escuta este vídeo agora. A sensação de ter feito o necessário, seguido regras, buscado caminhos e ainda assim sentir bloqueio financeiro, emocional ou existencial. Não é falta de capacidade, não é falta de fé, é desalinhamento interno em algum nível que raramente é observado. A proposta deste encontro é simples, mas profunda. Revelar onde o fluxo se interrompe na árvore da vida e mostrar como ele pode ser restaurado de forma prática, consciente e gradual, sem promessas irreais, sem fórmulas rápidas, mas com clareza suficiente para que cada ajuste interno produza um reflexo real. Porque quando a árvore se alinha por dentro, a prosperidade não precisa ser perseguida. Ela flui quando o esforço não se transforma em fruto. Existe um momento silencioso em que a pessoa percebe algo desconcertante. Ela fez o que disseram que precisava ser feito. Trabalhou, persistiu, foi responsável, buscou melhorar. E mesmo assim, o retorno não veio na mesma proporção. Não é preguiça que mora ali, é frustração contida. É a sensação de estar empurrando a vida para frente enquanto algo invisível segura por trás. É nesse ponto que muitos começam a se culpar. Achar que falta fé, ou disciplina, ou inteligência. Mas há uma verdade mais profunda que raramente é dita. Nem todo bloqueio é falta de esforço. Alguns bloqueios são desalinhamentos internos. A sabedoria antiga sempre apontou para isso, mesmo quando não usava essas palavras. Quando Jesus dizia, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas, ele não falava de um lugar distante, falava de um estado interno. O reino não é recompensa, é condição.
Quando o interior está fragmentado, o exterior responde com resistência, não como castigo, mas como espelho. A Cabala usa a imagem da árvore da vida para explicar algo muito semelhante. Ela mostra que o mundo material não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Quando tentamos resolver tudo apenas no nível externo, dinheiro, decisões, trabalho, sem cuidar da base emocional e espiritual, criamos uma vida construída sobre tensão. E a tensão cobra juros. Por isso tantas pessoas vivem em modo de sobrevivência, mesmo ganhando mais. Por isso o descanso não descansa. Por isso o dinheiro entra, mas não permanece. Não porque há algo errado com elas, mas porque o fluxo começa antes do resultado. Prosperidade não nasce quando você força o mundo a mudar. Ela nasce quando algo dentro se reorganiza. E essa reorganização começa sempre pelo chão interno, pela forma como você se sente seguro ou ameaçado diante da vida, pela relação que você tem com receber, sustentar e permanecer. Quando Jesus falava de sementes, ele falava disso. Não adianta lançar sementes no solo errado. O problema nunca foi a semente, sempre foi o terreno. E aqui surge uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de encarar. O que dentro de mim ainda opera em medo enquanto eu peço abundância? O que dentro de mim ainda vive em sobrevivência enquanto eu desejo prosperidade? Enquanto essas camadas não são vistas, o esforço se repete. O cansaço se acumula e a vida parece girar em círculos. Mas quando esse ponto começa a ser reconhecido, algo muda. Não de forma dramática, mas de forma precisa. A busca externa desacelera, a escuta interna aumenta, e o fluxo começa a encontrar passagem. Porque prosperidade não responde ao desespero. Ela responde ao alinhamento, e quando esse alinhamento começa a acontecer, o próximo nível se revela. Um nível mais sutil, onde não são as ações que sabotam o fluxo, mas os padrões invisíveis que foram herdados, repetidos e nunca questionados. Alinhamento não é conceito, é experiência vivida. Existe um ponto em que entender não é mais suficiente. A mente já compreendeu, as palavras já fazem sentido, mas a vida ainda não respondeu. Isso acontece porque alinhamento não nasce no pensamento. Ele nasce quando o corpo participa. Enquanto o alinhamento permanece apenas como ideia, ele não reorganiza o fluxo. A vida não responde ao que você entende. Ela responde ao que você encarna. É por isso que tantas pessoas conhecem ensinamentos profundos, repetem frases verdadeiras, mas continuam presas ao mesmo padrão. A consciência até tocou a verdade, mas o corpo ainda vive no antigo estado. Jesus falava disso de forma simples quando dizia que a fé move montanhas. Não porque a frase é bonita, mas porque fé ali não era crença mental, era estado vivido. Alinhamento acontece quando aquilo que você pensa, sente e sustenta no corpo caminham na mesma direção. E isso pode ser acessado de forma muito mais simples do que parece. Agora, sem criar expectativa, sem tentar fazer dar certo, apenas permita este momento como ele é. Feche os olhos, se for possível. Se não, apenas suavize o olhar. Traga a atenção para a respiração, não para controlá-la, mas para senti-la. Perceba o ar entrando e saindo. Por alguns instantes, solte a pergunta: como mudar minha vida? Ela carrega tensão, ela empurra para o futuro. Em vez disso, permita que uma pergunta mais silenciosa surja. Como meu corpo se sente agora? Não tente mudar a resposta, apenas perceba. Talvez haja aperto, talvez cansaço, talvez um vazio, talvez nada claramente definido. Esse é o ponto de alinhamento inicial. Não é corrigir o estado, é reconhecê-lo sem rejeição. Agora, ainda respirando de forma natural, traga à memória uma sensação de estabilidade.
Não um grande sucesso. Não uma conquista extraordinária. Apenas um momento simples em que você se sentiu seguro. Pode ser algo pequeno, um lugar, uma lembrança, uma sensação no corpo. Permita que essa sensação se espalhe lentamente. Não force, não acelere. O alinhamento começa quando o corpo sai da defesa e entra em presença. Por alguns instantes, permaneça aí, sem pedir nada, sem tentar manifestar nada, apenas habitando esse estado. Isso é buscar primeiro o reino, não como esforço espiritual, mas como retorno ao centro. Quando o corpo reconhece segurança, a mente desacelera. Quando a mente desacelera, o fluxo encontra passagem. Esse exercício não cria prosperidade diretamente. Ele remove a resistência silenciosa que a bloqueava. É assim que o alinhamento começa, não com grandes decisões, mas com pequenos retornos ao agora. E quanto mais vezes esse estado é vivido, mais o corpo aprende que expandir não é perigoso, que receber não ameaça, que permanecer não exige luta. É nesse ponto que o fluxo começa a se reorganizar de dentro para fora. E então, algo curioso acontece. A forma como você percebe o mundo muda. As oportunidades começam a ser vistas com menos medo. As escolhas ficam mais claras. E o esforço começa a diminuir. Não porque você fez mais, mas porque deixou de resistir. No próximo capítulo, vamos olhar para um dos maiores bloqueios desse processo. Não algo externo, mas padrões antigos que operam no silêncio da mente e moldam decisões sem que você perceba. Os padrões invisíveis que decidem antes de você. Existe algo operando na sua vida que raramente recebe atenção direta. Não é falta de capacidade, não é azar, não é ausência de oportunidades. São padrões. Padrões não são pensamentos isolados. São caminhos internos, já conhecidos pelo corpo. Formas automáticas de reagir, escolher e interpretar a realidade. Eles se formam cedo, em experiências repetidas, em ambientes onde foi preciso se adaptar para pertencer, sobreviver ou ser aceito. Esses padrões continuam ativos mesmo quando a consciência amadurece. A mente muda de discurso, mas o corpo continua reagindo da mesma forma. É por isso que, muitas vezes, você sabe exatamente o que faria bem, mas faz outra coisa. Não por incoerência moral, mas por condicionamento. A árvore da vida descreve esse nível como um portal. Um lugar onde memórias, emoções e impulsos se organizam antes de virar ação. Não como algo místico distante, mas como uma camada profunda da psique. Quando esse portal opera no automático, ele filtra tudo. Oportunidades passam por ele, relacionamentos passam por ele, decisões financeiras passam por ele. E se o padrão interno foi moldado em escassez, medo ou instabilidade, mesmo a abundância chega distorcida, ou chega com prazo curto, ou chega acompanhada de ansiedade. Jesus alertava para isso quando falava que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Não porque o vinho é ruim, mas porque o recipiente não sustenta o novo. Prosperidade é vinho novo. Ela exige um recipiente interno capaz de sustentá-la sem romper. Reconhecer padrões não exige análise profunda. Exige honestidade suave. Observe, por um instante, sem julgamento. Quando algo bom começa a se formar na sua vida, qual é a reação imediata do corpo? Abertura ou tensão disfarçada? Muitos padrões se revelam exatamente nesse momento. Quando algo começa a dar certo, quando o fluxo ameaça se estabelecer, há quem se antecipa à perda, há quem minimiza a conquista, há quem sabote para voltar ao conhecido, não porque queira sofrer, mas porque o conhecido parece mais seguro que o novo. O alinhamento acontece quando esses padrões começam a ser vistos sem combate, sem tentativa de eliminá-los à força,
A consciência que observa já inicia a transformação. Quando você percebe um impulso automático e não reage imediatamente, algo se abre. Um pequeno espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço é precioso. É ali que o alinhamento começa a se consolidar, não com perfeição, mas com presença repetida. E quanto mais esse espaço se amplia, menos os padrões antigos comandam o fluxo. A vida começa a responder de outra forma, porque o comando interno mudou. Na sequência, vamos falar sobre um ponto delicado: o equilíbrio entre expansão e limite, entre confiar e se perder, entre abrir-se ao fluxo e sustentar estrutura. Quando expandir sem limite se torna perda, e controlar demais se torna bloqueio. Existe um ponto delicado no caminho da prosperidade que quase ninguém observa com clareza: o desequilíbrio entre expansão e limite. Muitas pessoas acreditam que prosperar é apenas abrir-se mais, confiar mais, arriscar mais, dar mais. Outras acreditam exatamente no oposto, que prosperar exige controle absoluto, planejamento rígido, vigilância constante. Ambas operam a partir de um desequilíbrio silencioso. A tradição antiga sempre apontou para isso de forma simbólica. A expansão sem limite se perde. O limite sem expansão se fecha. Um rio só prospera porque tem margens. Sem elas, ele se espalha e desaparece. Com margens rígidas demais, ele seca. O mesmo acontece com a vida material. Há pessoas extremamente generosas que vivem em escassez porque não sustentam limites internos. Dão além do que o corpo suporta, ajudam além do que o coração consente, e depois carregam ressentimento, cansaço e frustração. Outras acumulam controle, retêm, seguram, planejam excessivamente. E mesmo quando têm recursos, vivem em tensão constante. Não confiam no fluxo, não descansam na própria abundância. Prosperidade não nasce em nenhum desses extremos. Ela surge no ponto de equilíbrio. Jesus tocava essa mesma verdade quando falava sobre confiar sem negligenciar a vigilância interior. Não como rigidez moral, mas como consciência do próprio estado. Confiar não é abandonar responsabilidade. Controlar não é garantir segurança. O alinhamento acontece quando você percebe onde está excedendo e onde está restringindo. Não para se corrigir com dureza, mas para se ajustar com presença. Observe sua relação com dar e receber, com gastar e guardar, com confiar e se proteger. Em qual desses polos você costuma se perder? Quando esse desequilíbrio começa a ser visto, o fluxo muda de qualidade. As decisões se tornam mais orgânicas, o medo diminui, a rigidez relaxa. A vida responde com mais precisão quando encontra esse equilíbrio interno, nem excesso, nem contenção. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser uma busca ansiosa e começa a se tornar consequência natural de um sistema interno ajustado. No próximo e último capítulo, vamos tocar no ponto mais alto desse caminho. Não como um lugar distante, mas como uma orientação silenciosa que organiza tudo o que vem depois. Quando o propósito interno organiza o fluxo externo, existe um momento em que a pergunta deixa de ser como prosperar e passa a ser para quê. Essa mudança é sutil, mas decisiva. Enquanto a prosperidade é buscada apenas como alívio para sair da dor, do medo ou da instabilidade, ela vem carregada de tensão. Ela nasce como compensação. E tudo o que nasce para compensar algo carrega peso. Mas quando o propósito interno começa a se tornar claro, algo se reorganiza silenciosamente. Não como uma grande missão dramática, mas como um sentido simples que orienta escolhas. Propósito não é o que você faz, é a partir de onde você faz. É a intenção que precede a forma.
A tradição espiritual sempre apontou para isso quando falava de colocar o essencial em primeiro lugar. Quando o interior se orienta, o exterior encontra ordem. Quando o centro se alinha, os recursos passam a fluir com menos resistência. Prosperidade não responde ao desejo isolado. Ela responde à coerência entre intenção, identidade e ação. Por isso, tantas tentativas de manifestação falham. Não porque desejar seja errado, mas porque o desejo não estava sustentado por um porquê verdadeiro. Quando o propósito é apenas ter mais, o fluxo se confunde. Quando o propósito é viver de forma alinhada, o ter se organiza como consequência. Nesse ponto, a árvore da vida deixa de ser apenas um símbolo comparativo. Ela se torna uma experiência viva. A base está mais estável. Os padrões já não comandam tudo. O equilíbrio entre expansão e limite começa a se firmar. E agora existe uma orientação interna clara. Não como resposta pronta, mas como direção sentida. É aqui que a prosperidade deixa de ser um tema obsessivo e passa a ser uma resposta natural da vida a um sistema interno alinhado. Não há pressa, não há luta, há clareza. E quando a clareza se estabelece, o fluxo encontra caminho. Encerramento. Quando o alinhamento interno permite que a vida responda. Prosperidade não falha. O que falha, muitas vezes, é o alinhamento interno que a sustenta. Quando o chão emocional se estabiliza, quando os padrões começam a ser vistos, quando o equilíbrio entre confiar e limitar se ajusta, e quando o propósito interno orienta as escolhas, a vida responde, não como milagre, mas como consequência. O fluxo que parecia bloqueado nunca esteve ausente. Ele apenas aguardava coerência. Talvez, ao longo deste encontro, você tenha reconhecido algum ponto da sua própria árvore interna desalinhado. Não como culpa, mas como convite. Ajustes verdadeiros não acontecem todos de uma vez. Eles acontecem um por um, com presença, com honestidade, com gentileza. E cada ajuste interno permite que algo externo se reorganize. Se este vídeo tocou algo silencioso dentro de você, se sentir que há um chamado para aprofundar esse alinhamento, e se quiser seguir essa jornada com mais profundidade, para permanecer em contato com aquilo que está chamando dentro de você, inscreva-se no canal. Você está cruzando o véu do ser.